Blox Fruit, um dos mapas mais polêmicos que tem aqui dentro da plataforma. Muita gente amava esse mapa ao mesmo tempo que muita gente odiava ele. Eu acho que depois das atitudes recentes do Blox Fruit, grande parte da comunidade passou só a odiar ele mesmo. Só que apesar disso tudo, apesar do Blox Fruit ter se tornado esse jogo tão ganancioso e louco por dinheiro que nem ele é hoje em dia, não dá pra negar que esse mapa foi muito importante pra plataforma e pra nova leva de criadores que veio. Eu chuto dizer que se não fosse pelo Blox Fruit, o Roblox não teria crescido tanto na pandemia. Pô, a pandemia tava todo mundo preso, todo mundo procurando um jogo novo pra jogar, e tinha lá o Blox Fruit do Roblox, que na época rodava tendo uma batata, e todo mundo começou a jogar e o jogo cresceu muito. Tanto que o Blox Fruit foi o primeiro mapa a bater vários recordes que nenhum mapa do Roblox tinha batido ainda. Ao mesmo tempo, o Blox Fruit também foi muito importante pra uma leva nova de criadores. Eu mesmo não teria surgido se não fosse pelo Blox Fruit. No começo eu gravava Blox Fruit e eu amava o jogo de paixão, cara. E o Blox Fruit foi o que fez o meu canal ter uma certa relevância e eu ter uma base de seguidores. O surgimento. O Blox Fruit surgiu em 2019 com a junção de dois jogadores, o Hip Indra e o MyGame43. O Hip Indra provavelmente você já conhece, só que o MyGame43 ele era um cara que ficava fazendo mapa direto. Ele sempre tentava fazer um mapa novo pra ver se esse mapa virava. Pra tu ter ideia, esse cara ele foi o criador do Ben Hammer, Elemental Battlegrounds e também do Parkour Simulator. O Parkour Simulator foi um mapa dele que simplesmente fez muito sucesso na época, só que como todo simulator, uma hora ele tava prestes a morrer, foi perdendo o jogador, e o MyGame43 resolveu se juntar com o Hip Indra pra fazer o Blox Fruit, e eles fizeram o Blox Fruit. Só que a versão do Blox Fruit inicial era bem tosca, mano. Tanto que naquela época os mapas não tinham nem de longe a qualidade dos mapas que tem hoje em dia. Naquela época os mapas eram todos duros, as construções eram quase todas iguais. Você entrava em um mapa e tinha uma construção, entrava em outro mapa e tinha a mesma construção. Por quê? Porque a galera ficava reutilizando construções já prontas. O pessoal reutilizava até script pronto, velho, era bizarro. Na época era bem comum essa reutilização de scripts e construções. No mesmo ano que lançou o Blox Fruit, foi lançado um jogo que na época era o competidor direto do Blox Fruit, que era o King Legacy. Por incrível que pareça, o King Legacy já chegou a bater de frente com o Blox Fruit em número de jogadores. Inclusive, no passado tinha até mais jogadores do que o Blox Fruit. Pra quem olha isso aí de hoje em dia, pensa, mano, já foi há muito tempo isso. No primeiro ano do Blox Fruit foi onde ele mais atualizou. Ele teve um total de 10 atualizações em um único ano. Mas assim, é válido lembrar que as atualizações que tiveram naquela época nem se compara à qualidade e o conteúdo que tem nas atualizações de hoje em dia. Mas mesmo assim, cara, isso não é justificativa pra demora que tem esse jogo de atualizar. Pô, o Hip Indra e companhia tem muita grana, daria pra eles atualizarem esse jogo todo mês se eles quisessem. Nessa mesma época, onde o Blox Fruit começou a, entre aspas, crescer e surgir, rolou uma polêmica onde o Hip Indra foi banido de vários mapas e jogos que tinham na plataforma, e o motivo seria script, mas principalmente o roubo de ideias de jogos. Inclusive, é por esse motivo que a Hell Games e o Blox Fruit são tretados hoje em dia. De acordo com a Hell Games, eles haviam banido o Hip Indra de todos os seus jogos por conta desse motivo, porque o Hip Indra usava muito script nos jogos, que coincidência, né, não Blox Fruit. E também porque eles roubavam ideias do mapas da Hell Game. Ele basicamente entrava em um mapa da Hell Game, olhava o que os caras fizeram ali na atualização e falava, mano, essa ideia é muito boa, eu vou pegar essa ideia da Hell Games e vou colocar no meu mapa. Foi basicamente essa a justificativa que a Hell Games deu pra banir o Hip Indra dos seus mapas, e muita gente também baniu o Hip Indra dos seus mapas naquela época. É importante lembrar que essa não foi a última polêmica que o Hip Indra teve em relação a esse negócio de ficar roubando a ideia dos outros. Alguns anos depois, o Blox Fruit teria sofrido um ataque hacker dos devs antigos do Roblox. Eu não sei se você vai lembrar, mas era aquele ataque onde abria vários links esquisitos enquanto você jogava, que te direcionava pra imagens ou então pra canais, tá ligado? Pra resolver esse ataque hacker dos desenvolvedores antigos, eles tiveram que fechar o jogo um tempo, mas no final tudo deu certo. Eles conseguiram resolver isso e tirar os desenvolvedores antigos do jogo. E só que aí que tá, a galera ficou sem respostas do porquê os desenvolvedores fizeram isso durante muitos anos. Ninguém esclareceu o motivo dos devs terem se juntado e atacado o Blox Fruit. Todo mundo ficou meio que no escuro. Isso é até alguns anos depois, onde a Hell Games tretou com o Foeio e o Hip Indra. Quer dizer, não foi a Hell Games, né, mano? O Foeio e o Hip Indra resolveram cutucar a Hell Games quando eles anunciaram o Hellcias, e os caras tretaram no Twitter. Foi quando a Hell Games lançou a merda no ventilador e falou que o Hip Indra ele era muito queimado na comunidade de devs do Roblox porque ele roubava o trabalho dos desenvolvedores. É meio difícil explicar, mas era basicamente... Bom, como dá pra ver que eu tô no Twitter, né, ou no X, tanto faz, eu tô aqui no perfil oficial do mesmo print, né, ó, Caribe Vros, e aqui tá Caribe Vros também. E o que aconteceu é que é o seguinte, rapaziada, os tweets daquela época, da treta que eles tiveram, foram completamente apagados. Os caras não vão querer se associar novamente a essa treta, então os caras apagaram tudo e deixaram isso aí no passado. Então, pra comprovar tudo que eu tô falando aqui, infelizmente só tem esse print, mano. Então, se você quiser ou não acreditar, vai de você. É um print que eu tirei do vídeo do Wizard, da época que ele gravou sobre a treta. Porque até esse print aqui, ó, eu não tô achando, quer ver, ó, eu explorei aqui até 2023...
E eu não achei. Vou até filtrar aqui, vou escrever a mensagem que tá aqui no print pra vocês verem que não existe, ó. You should tell... You showed... Não acha. Eles basicamente acusaram o Hip Indra de contratar desenvolvedores, fazer os caras trabalharem até falar chega, e quando o trabalho dos desenvolvedores estava quase pronto, o Hip Indra demitia os caras, pegava o que os caras fizeram, mandava pro jogo deles e eles mesmos terminavam ali. Basicamente fazia os devs trabalharem de graça. Só que aí que tá, mano. Se isso aí fosse só uma acusação da Hell Games, uma acusação que só a Hell Games teria feito, beleza, cara. Aí a gente releva, pode muito bem ser uma mentira da Hell Games. Só que quando você junta esse fato com o fato do Blox Fruit ter sido atacado por um conjunto de desenvolvedores antigos e ter sido hackeado, você já olha e fala, as coisas aqui estão se linkando, né? A pandemia foi um momento chave pro Blox Fruit. Foi quando o Blox Fruit descarrilhou na frente do King Legacy e deixou o King Legacy pra trás. O principal motivo das pessoas terem entrado mais no Blox Fruit, não no King Legacy nessa época, é porque o King Legacy, ele começou a ter vários problemas de otimização na época. Eu não sei se eles resolveram isso hoje em dia, eu imagino que sim. Mas o King Legacy, ele tava muito travado, cara. O jogo travava muito no celular da rapaziada. Enquanto isso, o Blox Fruit, ele no começo da pandemia e antes da pandemia, ele era lisinho, cara. Ele rodava até numa batata. Então, quando o pessoal entrava no King Legacy e tava todo travado, o pessoal quitava e ia pro Blox Fruit. E quando chegou a pandemia, todo mundo tava preso em casa, todo mundo procurava alguma coisa pra jogar, o Blox Fruit tava lá, ele rodava até numa batata, então o pessoal começou a jogar o Blox Fruit a rodo, e foi quando o Blox Fruit descarrilhou na frente, quando o Blox Fruit se tornou o mapa mais popular daquele ano. O Blox Fruit tinha virado tipo o novo Free Fire, sabe? Onde todo mundo jogava, rodava no PC de todo mundo, e todo mundo que gravava sobre Blox Fruit no começo da pandemia estourava e ficava gigante rapidamente. E nessa época da pandemia também, o Blox Fruit lucrou muita grana, cara. Não dá pra saber exatamente o quanto o Blox Fruit lucrou, mas dá pra você ter uma noção, já que no evento do RDC de 2023, o Roblox revelou que pagou um total de 680 milhões pros desenvolvedores que produziam mapas pros jogos. E nessa época aí, mano, o Blox Fruit era top 5 dos mapas mais famosos, então pode ter certeza que desses 260 milhões, o Blox Fruit pegou uma parcela bem grandinha, bem gordinha, né? Em 2024, o Roblox também revelou que os 10 maiores mapas da plataforma faturaram um total de 33,9 milhões de dólares. Pode ter certeza que o Blox Fruit também pegou um pedacinho grande dessa parcela. Além dos caras lucrarem com o Roblox e com a venda de Game Pass, com a venda de servidor VIP, etc., os caras ainda abriram um canal no YouTube, abriram conta no Twitter, então os caras ainda começaram a lucrar de AdSense também, principalmente do YouTube. Eles ainda fizeram rework visual em todas as frutas do jogo e começaram a vender pelúcias lá de fora. Inclusive, eu lembro vagamente, eu não vou comentar muito disso, mas eu lembro vagamente de uma polêmica que deu com o Blox Fruit, dele tá vendendo pelúcias com código de fruta permanente. Blox Fruits oficiais, eu comprei, cara, muitos pacotes, mas muitos mesmo. E sabe o que vem de legal nesse pacote? Minifiguras de frutas, ou seja, a gente vai encontrar frutas aleatórias nesses pacotinhos e também podemos encontrar códigos de frutas normais ou códigos de frutas permanente, que a chance é 1 em 8, mais ou menos 12%. Isso aí deu uma polêmica lá, porque naquele ano tava tendo uma discussão dentro do Roblox sobre vendas de NFTs, muito por causa do Pet Simulator, mas continuaram vendendo os bonecos lá. Então os caras lucravam do Roblox, da internet, de AdSense, de YouTube, etc. E da venda de produtos. Os caras ganharam muita grana nessa época. Só que aí que tá, mano. Parece que quanto mais grana os caras ganhavam, menos eles queriam trabalhar no jogo. Porque não é possível, mano. Os caras, quando não tinham quase nada de dinheiro, atualizavam o jogo direto. E quando eles foram ganhando dinheiro, eles foram parando de atualizar o jogo. E além de parar de atualizar, os caras começaram a mentir pro próprio fandom. Que beleza, hein, Blox Fruit? Agora deu carai mesmo, viu? Quem que lembra aqui da mentira sobre o V4 e as raças, mano? O Roblox havia anunciado que já tinha lançado a V4 dentro do jogo, que o pessoal podia procurar lá, que eles iam achar, e aí o fandom foi que nem doido procurar as V4 e ninguém achava. O pessoal ficou muito tempo procurando a V4, ninguém achava, aí o pessoal começou a desconfiar e começou a cobrar a equipe do Blox Fruit, e os caras falavam, não, rapaziada, o V4 tá dentro do jogo sim, só vocês procurar direito, podem confiar. Se eu não me engano, no update 17.3, o editor vai estar aqui confirmando, aí sim os caras lançaram a V4 de verdade meses depois, e aí o fandom ficou bolado. Os caras tinham feito o fandom de bobo, muita gente ficou muito tempo procurando essa V4, sendo que a V4 nem tinha no jogo. Os caras simplesmente mentiram e depois lançaram a V4 como se nada tivesse acontecido. Além disso, começou as outras mentiras, né, onde os caras liberaram várias imagens e falam, não, gente, a gente vai atualizar isso aqui em tal mês, isso aqui em tal mês, e isso aqui até final do ano, que foi o caso da Dragon Rework, o caso
caso do rework dos navios, etc, onde eles conseguiram atrasar todas as updates. Pra não falar todas, as duas primeiras ali eles fizeram no tempo. De resto, mano, a Kitsune foi lançar meses depois quando ela foi prometida. O rework da Dragon, que foi prometido em 2023, deixa eu ver aqui. Isso aí mesmo, o rework da Dragon, que foi prometido em 2023, só foi lançado em 2024, um ano depois. Fora isso, os caras ainda tinham prometido o rework da Fruta da Gravidade, da Fruta do Portal, e os caras atrasaram muito tempo pra lançar esses updates. Eu nem sei se os caras chegaram a lançar, porque a partir de 2022, mais ou menos, ali, eu parei de jogar o jogo de fato, e eu só via notícias sobre o jogo, então eu nem sei se os caras realmente chegaram a lançar o rework dessas frutas aqui ou não. E, mano, o que me deixa mais puto é que, tipo assim, os caras têm muita grana, rapaziada. Se eles quisessem, eles conseguiam contratar uma equipe pra ficar atualizando o jogo toda semana. Só que os caras não fazem porque eles não querem, mano. E eu acho que, igual a mim, grande parte do fandom do Blox Fruit tá muito bolado com os caras hoje em dia por causa disso, mano. Porque não tem cabimento as ações que eles tomavam e a demora que eles tinham pra fazer cada atualização. Pô, Anime Last Stand, cara, Anime Vanguards, eles têm uma equipe pra cada mapa. Aquele coreano lá, o cara que quer ser dono do Roblox, ele contrata uma equipe pra cada mapa e os mapas recebem atualização toda semana. E eu tenho certeza que esse cara tem menos grana que o Blox Fruit. E como que esse cara dá conta e o Blox Fruit não, mano? A comunidade que antes defendia o Blox Fruit com unhas e dentes começaram a ficar meio assim com o Blox Fruit, começaram a largar o osso. E a última polêmica que teve do Blox Fruit, que foi o basta, que foi a tampa do caixão pro Blox Fruit, foi a polêmica da Dragon, onde os caras lançaram o rework da Dragon e aí eles tiveram a brilhante ideia de pegar todas as frutas que o pessoal tinha guardado da Dragon e trocar por um token, que podia te dar uma fruta aleatória. Meus parabéns. Meus parabéns. Até as frutas permanentes da Dragon, se eu não me engano, eles trocaram pra você só conseguir pegar uma versão do dragão, porque o rework da Dragon veio com duas versões. Se eu não me engano, é que eu posso estar falando uma atrocidade, mas quem tinha a fruta permanente ganhava só uma versão da Dragon, não podia escolher qual versão que era. Isso aí, obviamente, era uma estratégia que os caras fizeram pra conseguir vender mais fruta da Dragon, pra conseguir convencer o pessoal a gastar mais dinheiro com a Dragon, porque muita gente tinha guardado muitas frutas da Dragon. Como o rework da Dragon tinha sido anunciado no mapa de atualizações que teve no começo do ano de 2023, uma rapaziada ficou de 2023 até 2024 juntando Dragon no inventário. Então tinha gente que tinha 200 Dragon no inventário, tinha gente que tinha 70 Dragons no inventário. Só que esse tiro saiu muito pela culatra, mano. Pela primeira vez eu vi o fandom do Blox Fruit se juntar, o fandom inteiro, pra atacar os caras. Eles foram atacados no YouTube, os caras foram atacados no Discord. Nessa atualização que os caras fizeram essa cagada, o jogo bateu muitos jogadores e caiu. E ficou lá embaixo. O jogo não subia, o jogo ficou lá embaixo com pouca média de jogador. E os caras olharam isso e falaram: dessa vez a gente passou dos limites. E depois de tanto ataque, depois da queda de jogadores, depois de tudo que ocorreu, aí eles pegaram e falaram: ok, vamos consertar a cagada. E aí eles devolveram a Dragon pra rapaziada e permitiram o pessoal escolher qual Dragon eles queriam. Isso tudo que eu falei fez com que o Blox Fruit deixasse de ser aquele jogo muito amado por grande parte da comunidade e virasse aquele jogo odiado, onde todos os fãs antigos do Blox Fruit olhavam pra ele com aquele gostinho de dava pra ele ter sido mais, dava pra ele ser mais, dava pra ele ter se mantido na posição de maior jogo da plataforma e ter virado aquele jogo magnífico que é referência. Mas não, cara, o Hip Hydra e companhia conseguiram pegar tudo que eles tinham e jogar pro ralo, mano.